Assim, os votos de muito boa noite e seja bem-vindo a mais um especial Zimbo. É um espaço que é dedicado a grandes entrevistas aqui na TV Zimbo. Hoje, o nosso convidado tem como nome próprio Fernando Domingos Heitor da Costa Francisco. É deputado e economista. Muito boa noite, doutor. Boa noite. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Doutor, vamos começar a nossa entrevista com uma pergunta que é muito óbvia, é atual. Como é que analisa o atual quadro político e social do país? Bom, uma pergunta que não é fácil de responder em breves palavras, não é? E espero que seja entendido se eu me alongar um pouco mais. Está à vontade, por Nós temos um quadro político-económico bastante preocupante, como sabe. Primeiro, porque nós vivemos uma crise financeira que tem causas exógenas e causas endógenas. Nós, às vezes, preferimos apegarmos-nos às causas exógenas, principalmente o executivo, e esquece-se das causas endógenas. Muitas delas têm raízes bastante profundas, que vieram de há muitos anos. E esta crise financeira, que começou como crise financeira, desenvolveu-se como crise económica, e estamos hoje a viver uma situação de crise social. Por que tivemos a crise financeira? Eu dizia antes que não é só por causa da queda brusca do barril de petróleo, do preço do barril de petróleo, não é? No mercado internacional, que começou em meados de 2014, mas principalmente por causa de fenómenos endógenos. E esses fenómenos endógenos têm a ver com 4 ou 5 fatores. Temos fatores político-ideológicos, temos fatores comportamentais, temos fatores de modelos económicos. Os fatores político-ideológicos vêm desde os primórdios da nossa independência. Portanto, o partido no poder assumiu-se como sendo um partido comunista, marxista-leninista, optou pelo método de direção planificada da economia, não deu espaço para a criatividade empresarial, não deu espaço para o empreendedorismo, centralizou tudo em suas mãos. Todos os segmentos da sociedade estavam centralizados, eram orientados pelo partido no poder. Tivemos, como sabe, o totalitarismo e a orientação do partido-Estado. Esses fenómenos, às vezes, parece que não têm implicações noutros setores, mas têm implicações. Vivemos 15 anos de um regime desse tipo. Vontades da sociedade civil, iniciativas empresariais das famílias e não só, ficaram, portanto, castradas, ficaram obstaculizadas. Mas há quem diga, doutor, que até bem recentemente Angola vivia um boom, digamos assim. Sim, mas já lá vamos. Portanto, sim, isto provocou um certo castramento, uma certa como é que se diz, uma certa timidez na criatividade empresarial. Depois de 90 e 92, não é? Começamos a liberalizar, optamos pela economia de mercado, um sistema pluralista, multipartidário, em que outras forças vivas da nação foram convidadas para dar o seu concurso para o crescimento e para o desenvolvimento. É evidente que no meio disso tudo também surgiu a guerra, que foi um grande obstáculo a qualquer tentativa de crescimento económico. Políticas económicas ficaram obstruídas por causa do fenómeno de guerra. Sabe que durante o período de guerra não há hipóteses para almejar o desenvolvimento, só em teoria, porque na prática fica difícil. Felizmente para nós, em abril de 2002, foi isso, não é? Em 2002 conseguimos a paz. Portanto, abriam-se os caminhos todos para que surgisse um novo horizonte, se pudesse
aproveitar todas as forças vivas do país. Há alguns recursos mais, que não só o petróleo. Todo esse tempo que estou a descrever, vivemos à custa do petróleo. De resto, também era difícil implementar-se projetos noutras áreas da economia, por causa daquilo que eu já falei, da guerra. Portanto, ficámos agarrados ao petróleo. Tornámos o petróleo como a rainha de toda a nossa riqueza nacional. Curiosamente, continuamos com esta mesma forma de pensar. Quando já tínhamos... Tu falava dos fatores comportamentais, doutor. Sim, sim. Quando já tínhamos possibilidades de vislumbrar outras potencialidades que estão aí à mão de semear e delas tirar riqueza para termos uma economia um pouco mais diversificada. Não, agarramos-nos ao petróleo. Aumentamos a nossa produção, o preço do barril de petróleo no mercado internacional subiu, chegou a atingir um preço à volta de acima de $120 o barril de petróleo. E isto fez com que tivéssemos o tal boom a que se referiu. Houve um boom no crescimento económico. Nunca antes tivemos tanta arrecadação de receitas como aconteceu neste período. Nunca antes. O PIB de Angola subiu tremendamente. O PIB, portanto, é o produto interno bruto, subiu tremendamente. A riqueza nacional do país, o rendimento nacional do país subiu tremendamente. É óbvio que um crescimento desses provoca aquilo que nós chamamos em economia laxismo industrial. Laxismo. Se um setor só, um produto só de exportação, te permite um enriquecimento tão grande, não é? Em tão pouco tempo, para que mais pensar noutros setores da economia? Para que mais? Na sua opinião, o que é que deveria ter sido feito? Devia-se ter aproveitado os rendimentos massivos que vinham da exportação do petróleo para investir noutros setores da economia nacional. Provocando aquilo, o quê? Provocando uma base de riqueza mais alargada. E não aquilo que nós tínhamos e ainda temos hoje. Uma economia de enclave. Uma economia dependente única, exclusivamente, de um produto de exportação. E eu digo exclusivamente por quê? Porque o outro produto, diamantes, poucas receitas fiscais traz para o Estado. Curiosamente, poucas receitas fiscais traz para o Estado. Quer dizer, o povo angolano beneficia pouco do diamante. Beneficiam as empresas, os acionistas das empresas, os donos das empresas, não é verdade? Mas isto reflete-se pouco no PIB nacional. Aponta como uma das soluções a diversificação e é justamente este o desafio que foi abraçado agora pelo Executivo. Mas foi abraçado há bem pouco tempo. Devia ter sido abraçado antes. No tempo do boom, no tempo das vacas gordas, quando havia mais dinheiro, é que se devia ter pensado, calma lá, o petróleo é uma commodity cujo preço no mercado internacional tem uma volatilidade tremenda. Se o rei da Arábia Saudita acorda mal disposto, o preço do barril de petróleo no mercado internacional é capaz de baixar. Pode subir, consoante a má disposição dele. Portanto, os grandes produtores nacionais, dominadores do consumo, da exportação e da importação do petróleo no mercado internacional, se tiverem aí nas suas economias uma má disposição, o preço do barril de petróleo cai. Porque o preço do barril de petróleo caiu no mercado internacional por causa da má disposição da economia dos países dos BRIC, não é? China, Brasil, África do Sul, Rússia, por aí fora. A Rússia, podemos pôr de parte, porque a Rússia também é um grande produtor exportador de petróleo. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, qualquer governo mais atento aos fenômenos econômicos internacionais, qualquer governo mais preocupado em proteger a sua economia nacional, em provocar um crescimento e desenvolvimento no seu próprio país, que esteja exclusivamente dependente do petróleo, em tempo de vacas gordas, quando o petróleo está a dar bastante rendimento, deve aproveitar os excedentes desse rendimento para injetar noutros ramos da economia que estão subaproveitados. E nós, por acaso, por vontade divina, para quem acredita em Deus, como é óbvio, nós temos
um manancial de potencialidades num conjunto de vários ramos da economia nacional. Já concordou aqui que, embora tardio, de facto, esta estratégia de diversificação é de facto importante para contornarmos a atual crise, mas haverá, digamos assim, outras soluções ainda? Não só é importante, como é vital. Que outras soluções é que pode apontar para ultrapassarmos, talvez não a tão curto prazo, mas a médio prazo, estes problemas económicos? Não há outra solução. O problema está aí, é que não temos outra via. A via agora é mudarmos o modelo. Quanto tempo ainda poderemos levar para começarmos a sentir os efeitos da diversificação? A diversificação da economia mal começou. É preciso que tenhamos humildade de reconhecer que mal começou a diversificação da economia. Mas na sua visão, a mentalidade dos governantes ainda está muito agarrada... Qual é a projeção que faz? A mentalidade dos governantes ainda está muito agarrada ao petróleo. Quer dizer, é uma atração quase que louca, não é? É uma obsessão. Porque se o preço do barril de petróleo subir, voltar aos 50 ou 60 dólares... os governantes vão continuar a preocupar-se mais com o petróleo. E não com a agricultura, com a pecuária, com os outros minerais. Nós temos um conjunto de outros minerais, muitos outros minerais. Com o turismo. Vão continuar. Isto é como se fosse um vício. Qual tabagismo ou droga. Mas é preciso, de uma vez por todas, acabar com esta obsessão. Se o cidadão Fernando Leitor de que o petróleo é mágico, o petróleo resolve os problemas do desenvolvimento e do crescimento e da prosperidade. É mentira. Não há nenhum país produtor de petróleo, dependente exclusivamente do petróleo, que hoje é altamente desenvolvido. Não há. Não é. Nem a Arábia Saudita, nem a Rússia, nem não sei o que mais. E a Rússia não é só dependente, não é dependente exclusiva do petróleo. A Rússia tem uma indústria diversificada, portanto tem uma economia completamente diversificada. Mas se pegarmos, por exemplo, a Arábia Saudita. Se o cidadão Fernando Heitor, perguntava eu, estivesse neste momento na condição, em posição de poder tomar decisões para acabar com esta crise, quanto tempo projetaria para conseguirmos, digamos assim, uma estabilidade económica que nos permitisse dizer que não estaremos mais dependentes de petróleo porque temos a economia diversificada? 2 quinquênios, 10 anos. 10 anos, mas só houver uma aposta séria, corajosa, fiscalizada, não é verdade? A contar com recursos humanos, não é verdade? Nacionais e não só estrangeiros. Em 10 anos nós podemos fazer um volte face. Um dos setores... face, não já, portanto, o desenvolvimento, o crescimento. O desenvolvimento é um processo que leva algum tempo, né? Mas tem que passar por etapas e essas etapas têm que ser conquistadas. E a conquista dessas etapas passa por um conjunto de políticas e medidas de política realistas. Viradas àquilo que nós chamamos políticas de endogenização da economia. A nossa economia não está endogeneizada, a nossa economia está mais virada para fora. Está mais virada para fora. Nós temos que apostar na produção interna, com recursos nacionais, dar emprego, aumentar a quantidade de empregos para esses jovens. Nós temos também outra sorte. A nossa população é jovem. Confirmou a última estatística, o último censo nacional. A nossa população é altamente jovem. Jovem demais. Dá medo. Jovem demais. Porque os jovens querem empregos. Os jovens querem constituir famílias, querem habitação. Os jovens querem boas condições de vida, querem bons e grandes desafios. E agora? Não é o petróleo que vai satisfazer isso. E nem sequer é o diamante. Portanto, é preciso olhar para o país todo e ver quais são os outros setores que estão subaproveitados. E nós temos muitos. Onde podemos colocar os jovens, que têm uma grande força de trabalho, não é verdade? Os jovens têm uma grande criatividade, né? Para aproveitar toda essa sua capacidade de trabalho, né? E
transformar os nossos recursos humanos em capital humano. Porque o recurso humano não resolve problemas. Traz mais problemas. Um dos setores... O problema é o capital humano. Sim, senhor. Um dos setores que também foi apanhado em cheio por esta crise foi o setor da banca. Como é que avalia o comportamento, o funcionamento do setor bancário neste período de crise? O setor bancário deixou, e não só depois da crise, já antes da crise, o setor bancário não estava a desempenhar o seu papel de intermediação financeira devidamente. O setor bancário nacional, enfim, tem um conjunto de dificuldades de entender que os bancos, o sistema bancário é catalisador do crescimento econômico. Fomenta o crescimento econômico. Em que aspectos é que acha que a banca falhou? Ou pelo menos não esteja a ser eficiente? Não é eficiente. Está mais preocupado com a bancarização dos salários. Arrisca pouco no crédito bancário. Arrisca pouco. Não faz crédito ao consumo. Se o faz muito pouco. Com altas taxas de juros. Não dá crédito às famílias. Não dá crédito aos jovens. Quando o faz, é a taxas altamente pecaminosas. É um pecado grande praticar taxas daquelas. Está a dar pouco crédito ao setor empresarial. É o setor empresarial que cria emprego, é o setor empresarial que produz. Dá pouco emprego. Dá pouco crédito. Dá mais crédito ao Estado. Porque o Estado lhe dá mais garantias. Quer dizer, nós estamos nesse momento, principalmente agora que se sente mais, a haver uma concorrência, em minha opinião, desleal, entre o Estado, o governo, que vai ao banco buscar créditos, e o empresariado, que também precisa ir ao banco buscar créditos. E quem ganha esta concorrência é o Estado. Porque os bancos estão mais interessados em dar crédito ao Estado, porque o Estado oferece mais garantias do que as empresas. E é por causa disso, e não só, que nós vemos hoje muitas pequenas, médias empresas a fecharem as portas, a falirem e a desempregarem da falta de dólares. A falta dos dólares. A questão da falta de dólares é uma questão mal explicada. Em alguns aspectos é evidente, porque se o país está a receber menos divisas por causa das receitas em cambiais serem menores, mas o Banco Nacional sempre nos habituou a dizer que tem estado a injetar divisas aos bancos comerciais e às casas de câmbio. Mas, porque as divisas são menos, em menor quantidade, os bancos também aproveitam dessas poucas divisas para não fazer chegar ao destino. Qual é o destino dessas divisas? As famílias e as empresas. Aproveitam, fazem as suas reservas, fazem o seu comércio com o sistema informal, com as quinguilas, que são agentes dos bancos, para poderem enriquecer. Algum papel pode ser exercido neste quesito pelo Banco Nacional de Angola? Mas o Banco Nacional deixou algum tempo de desempenhar o seu papel de supervisão com rigor. Eu não estou a dizer que abandonou totalmente esse papel, mas com rigor. E quando a supervisão bancária não é exercida com rigor, com autoridade, os bancos, os agentes económicos do sistema financeiro, que são os bancos, obviamente aproveitam-se. Vamos agora passar a falar também de uma situação que Fernando Heitor protagonizou no início deste ano, estamos a falar do mês passado, não estou em erro, que é uma situação que naturalmente motivou da parte de analistas e de outras pessoas interessadas no cenário político nacional os seus comentários, as suas avaliações. Agora, na primeira pessoa, vamos ouvir a sua opinião relativamente a isso. Tem a ver com o pedido de demissão que fez às estruturas de direção do Partido UNITA, ao qual pertence. O que é que terá motivado Fernando Heitor a pedir demissão da direção da UNITA? Mas isso já foi abordado, eu já falei sobre isso. Estamos a falar no Especial Zimbo, naturalmente tem os seus telespectadores, tem a sua própria audiência. Está bem, mas o Especial Zimbo não vai ter muito mais se importasse do que aquilo que eu já disse, né? De repetir, eu faço questão que retomemos isso, porque por trás dessas explicações poderão surgir outras. Não, eu espero que não vá decepcionar os telespectadores do Especial Zimbo,
Mas não vou dizer muito mais do que aquilo que eu já disse. Eu sou militante de base. Portanto, eu filiei-me na UNITA em 75, estou há 40 e tal anos na UNITA, não é verdade? Em 92 comecei a assumir posições de destaque na UNITA, a quando das primeiras eleições gerais. Fui deputado, sou o único deputado, fui o único na altura, deputado a ser eleito pelo Círculo, deputado na oposição, a ser eleito pelo Círculo Provincial de Luanda. Houve um conjunto de vicissitudes no meio, não é? Até chegarmos à paz. E neste momento decidi que a minha melhor posição no partido é ser militante de base. Eu não abandonei o partido, não deixei o partido. Correto, mas não se deixam por simples cócega de orelha ou por simples indisposição, por qualquer indisposição, 40 anos de militância política, por amor de Deus. O que mas naturalmente eu levanta achei interrogações... eu achei que era bom fazer uma pausa, né? Era bom para mim mesmo também, se calhar para algumas pessoas do partido eu fazer uma pausa e ser apenas militante de base. E como militante de base, respeitar todos os deveres que qualquer militante de um partido tem que respeitar, a disciplina partidária, a lealdade que me é característica, 40 anos de lealdade a um partido, não é verdade? E dar, portanto, o meu apoio no cumprimento das missões que me forem atribuídas. A boca pequena, para algumas pessoas, esta decisão de Fernando Heitor terá sido motivada pela indicação de Raul Danda para a vice-presidência da UNITA. Não, as razões que me levaram a tomar essa posição são razões bem objetivas. Por acaso até há poucas razões subjetivas. Quase nenhuma razão subjetiva. Razões objetivas que me levaram a tomar essa posição. Provavelmente uma das Nada razões... tem a ver com Raul Danda? Não, provavelmente uma das razões, também já foi explicado antes, provavelmente uma das razões poderá ser esta. Mas há um conjunto de outras razões. E relativamente a esta razão, o que é que tem contra Raul Danda? Não tem nada, absolutamente nada. Por amor de Deus. Raul Danda... Mas admitiu há pouco que uma das razões poderia ter sido esta, da sua indicação para vice-presidente da UNITA. Com certeza, mas eu também já disse que há um conjunto de outras razões. Não gostaria que ela assumisse este cargo? Há algum motivo especial para... Não tem nada a ver com a pessoa. Não tem nada a ver. Cada militante num partido tem o seu percurso. Há percursos com altos e baixos, há percursos mais lineares, há percursos mais retos, há percursos com mais meandros, não é verdade? O meu percurso, felizmente, é reto. Portanto, não tenho telhados de vidro do ponto de vista político-partidário. Não tenho. Se há outros que os tenham, o problema é deles. Eu não tenho. Nunca pertenci a nenhum outro partido, sempre estive nesse partido, sempre dei por este partido toda a minha dedicação, toda a minha lealdade, toda a minha capacidade de trabalho sempre que fui chamado. Portanto, ouça, mas não estou a dizer que haja outros que não estão nas mesmas condições que eu. Há um conjunto de outros militares, vários, quase todos da UNITA têm esse mesmo perfil. Modesta à parte, tem este mesmo perfil. Agora, eu não estou contra as pessoas que são indicadas para este ou para aquele cargo. Posso estar contra os métodos que são utilizados para a indicação desta ou daquela pessoa. Repare, eu sou uma pessoa... Em particular, para a indicação de Raul Danda, algum método não foi o mais correto? Não particularize, deixa o Raul Danda em paz, sossegado, não sei onde... Falemos então no âmbito mais geral da própria UNITA. A forma como estão indicadas as pessoas na UNITA para si... Sim, eu prefiro dar a minha contribuição para a organização a qual eu pertenço. Quando estava no governo, eu dava a minha contribuição para a organização. Quando estou na Assembleia, eu dou a minha contribuição para a Assembleia no seu todo. E naqueles aspectos em que tenho que defender os pontos de vista do meu partido, eu defendo a organização, os pontos de vista do meu partido. Na oposição, estando na oposição. Sem extravasar, sem radicalismo, sempre dando uma contribuição positiva e serena. Portanto, esta é a minha forma de ser e de estar. Portanto, eu no meu partido, quando vejo que há coisas que, no meu ponto de vista, não estão corretas, eu tenho que me levantar e dizer que não concordo com isto, por isso, por aquilo. Concordo com isso. Do ponto de vista de decisões, o que é contrário ao seu pensamento neste momento na UNITA? Então, várias coisas que me fizeram sair da direção. Então, este não é o fórum para eu dizer quais são essas coisas. A carta que eu fiz para a direção do meu partido, com cópia ao secretário da Comissão Política do meu partido, tem 7 páginas. E tinha 14.
Conseguiu resumir em 7 páginas. Portanto, a ver, eu fiz uma análise, um diagnóstico interno, a um conjunto de aspectos organizacionais e de dinâmica de gestão do partido. Quer mencionar pelo menos algum desses aspectos? Mas um dos aspectos é eu sair da direção. Está bem. Se algum dia voltar a ser convidado para integrar novamente a direção da UNITA, o faria? Não, mas isso não é assim. Quer dizer, a gente sai por um conjunto de aspectos com os quais não concorda. Se alguns desses aspectos, os outros chegarem à conclusão que eu tenho razão... Portanto, não há prazos, não há nada disso. Não. A qualquer momento, se algumas coisas forem corrigidas, naturalmente aquilo que... Sim, se algumas coisas forem corrigidas, forem entendidas que eu aí tinha razão, e vamos corrigir aqui e acolá, para modernizarmos, para darmos mais fôlego ao partido, mexe naquele aspecto, etc, tudo bem. Mas também se chegar à conclusão que eu sou meio maluco, andei para aí a dizer coisas, tem a maneira que sou bom, sabe como é que são as coisas nas organizações, né? E não querem mexer, mas não há nenhuma motivação para que eu volte para a direção do partido. Agora, deixa-me dizer uma coisa. Eu deixei os cargos de direção do meu partido, continuo militante convicto, dinâmico, pronto para as missões, dentro das limitações que o militante de base obviamente deve ter, mas mantenho o meu cargo de deputado e o meu cargo na direção da Assembleia Nacional. Como sabe, eu sou presidente da 8ª Comissão da Assembleia Nacional. Aquela comissão que trata do ambiente, trabalho e segurança social, ciência, tecnologia e telecomunicações. Portanto, eu sou o presidente desta comissão, até o final do meu mandato. Agora, não me pergunto o que é que eu farei. Com a direção da UNITA, como é que tem sido o seu relacionamento em matéria de receber, digamos, orientações do seu partido que devem, naturalmente, que deverá defender a nível da Assembleia? O meu partido tem um grupo parlamentar que é dirigido por uma pessoa cuja militância no partido é impecável. É impecável. Tá? E tem um corpo de direção com o qual eu concordo e estamos todos a trabalhar. Ainda ontem tivemos uma reunião. Portanto, não há problemas absolutamente nenhum. Agora, não me perguntam onde é que eu estarei depois deste mandato. Nem o que farei. Porque eu não sou futurista. Mas há uma coisa que eu inevitavelmente tenho de perguntar, é se, não sei se já alguma vez pensou, mas pensa algum dia concorrer para a liderança da UNITA? Nunca me passou pela cabeça. Porquê? Por amor de Deus. Porquê? Até é um quadro bem referenciado e que tem bastante influência nas decisões políticas do próprio partido e nunca pensou em ser presidente da UNITA. Porquê? Não, nunca pensei. Nunca pensei, sei lá, porque nunca me ocorreu, porque sempre achei que há no partido colegas mais bem posicionados, de maior visibilidade, e mais bem posicionados, disse bem, e repito, no partido para ocuparem essa função. Uma dessas pessoas é Isaías Samacuva. O que é que pensa da liderança de Isaías Samacuva? Acho que é um presidente eleito. É um presidente eleito. Se foi eleito é porque tem a confiança dos militantes do partido. O seu pensamento. E foi eleito em eleições justas, credíveis. Eu estive lá, participei nessas eleições. Votou em Isaías Samacuva? O meu voto é secreto, por amor de Deus, não vou dizer agora em quem votei. As eleições já lá foram. As eleições já foram realizadas com justeza e estamos todos lá e, portanto, não há nada a apontar nesse aspecto. Portanto, e os resultados foram divulgados. Portanto, ele ganhou por maioria. Considera que é Isaías Samacuva que deverá liderar a lista da UNITA para as próximas eleições de 2017? Não tenho que considerar coisa nenhuma. Isso é lógico, isso é óbvio. E se não for óbvio, isso tem que ser a direção do partido a ter que tomar essa decisão. O modo como Isaías Samacuva está a conduzir a UNITA, para si em particular, agrada-lhe ou não? Não respondo essa pergunta, pelo amor de Deus. Porquê? Eu não vim cá para responder a questões internas do meu partido. Portanto, temos também que ter um bocado de ponderação. Não me ponha perante essas questões porque não lhe vou responder. Sim, e fica mal estar aqui em especial Zimbo e não responder a perguntas que você fazer. Está aceito esse pretexto. Vamos passar para outra questão que tem a ver com a própria democracia interna no seio da UNITA. Como é que avalia? Mas tu continuas a fazer perguntas sobre a UNITA. Eu faço perguntas sobre a UNITA porque eu sem ser membro da direção da UNITA, sem ser mandatado pela UNITA, fica-me difícil responder essas perguntas.
Não é elegante. Mas pertence à UNITA. Mas pertence à UNITA, Sobretudo mas é você um não se quadro aproveita. com bastante influência, como eu disse. Está bem, mas vocês não podem se aproveitar da minha pessoa para fazer perguntas que são perguntas fora do contexto do convite que vocês me fizeram. Com devido respeito. Portanto, eu não estou mandatado pela direção do partido para falar disso. E mesmo que tivesse mandatado, não me mandatariam a mim agora, porque eu sou militante de base. Há outras figuras da direção que podem perfeitamente, vocês podem convidar para fazer esse tipo de perguntas. Okay. Inclusive mesmo o próprio presidente de Samacuva, que pode perfeitamente fazer esse exercício, e melhor do que eu, porque não tenho que falar da UNITA até esta profundidade. Então, voltemos a falar do país, voltemos a falar daquilo que é a atualidade do nosso país. Um país que não raras vezes é mencionado por entidades internacionais como tendo alguns problemas em matéria de direitos humanos. Como é que avalia este quadro em Angola? Infelizmente, apesar de todo o forcing que o governo tem estado a fazer, e temos que tomar nota disso, no sentido diplomático. Não se esqueça que Angola faz parte hoje do Conselho de Segurança Nacional, está a presidir inclusive o Conselho de Segurança Nacional, não é? Ou começa a presidir o próximo mês? Já está. Não, já está a presidir e inclusive já está a preparar-se para a retirada também. Já está a presidir. Apesar disto, nós ainda temos muitos senãos no que toca aos direitos humanos. Há um excesso de zelo por parte das forças de segurança em considerar aspectos que já estão plasmados na Constituição como podendo se transformar em realidade prática. Portanto, os cidadãos querem pôr na prática direitos que estão já consagrados na Constituição e lhes é impedido. E às vezes até nós que estamos na política já há um certo tempo, nós que viemos do sistema colonial, ficamos estupefatos por ver como é que um partido político que está a governar o país há tanto tempo e que fez uma luta de libertação muito dedicada, empenhou-se nela para libertar o país, para libertar o povo angolano, está quase a fazer o mesmo que fazia o colono em termos de repressão de direitos fundamentais do homem. A mim espanta isso, sendo um partido que se diz da esquerda. Não pode ser. Há qualquer coisa que não está bem aí. Há qualquer coisa que não está bem aí. Por este fato é que nós temos situações muito caricatas no país e temos na parte da juventude um receio muito grande, uma indignação, uma forma de ver as coisas muito comedida. Posso ou não posso fazer? Se calhar vão interpretar isso como sendo isto ou aquilo, quando não é. Portanto, não fica bem. E há quem diga que toda esta situação é gerada por uma situação social também não muito famosa que vivemos. Quais seriam as soluções da UNITA, particularmente do economista Fernando Heitor, para o atual quadro social que o país vive? Primeiro é preciso respeitar os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Não basta colocar-os na Constituição, não basta colocar-os no papel. É preciso que eles sejam vivenciados pelos cidadãos. Isto não está a acontecer. Depois é preciso olhar para a população e ver que a maior parte da população, a maior percentagem da população são jovens. Os jovens são, por natureza, instáveis, irrequietos, desafiantes, apressados na realização daquilo que são os seus desejos. Nós também fomos jovens. Você é um pouco mais jovem do que eu, mas todos nós passamos pela fase etária da juventude. E foi um momento em que nós exigíamos mais dos nossos pais, exigíamos mais da sociedade, queríamos as coisas rapidamente. É preciso dialogar com a juventude. Mas dialogar não é criar um fórum alargado em que uns são selecionados e outros não são selecionados. Como é que deveria ser feito este diálogo? Dialoga-se em pequenos grupos. Né? O diálogo começa na comuna, no município, na província, todos os dias, se for necessário, com uma regularidade maior. E tem que ser um diálogo inclusivo, profundo. A UNITA tem feito este exercício? Mas por que me fala da UNITA? Você convidou-me a mim, não convidou a UNITA?
Eu digo isso como membro, já o disse, membro influente deste partido, que é, por final, o maior partido da oposição. Já não sou influente, porque já não sou da direção. Se você me fizer perguntas de deputado, como deputado, eu aí sou capaz de responder. Mas também pode responder nesta qualidade. Senhor deputado, esteja à vontade. Esse é outro dilema que nós temos por causa daquilo que eu falei antes, por causa do monopartidarismo, em que os outros partidos são rotulados, são conotados. Quer dizer, parece que vem na testa dos membros da UNITA um galo. O galo negro anda aqui. Não pode. Nós temos que ser considerados, né, por aquilo que nós somos, sem o partido político. O deputado Fernando Heitor tem tido um diálogo muito frequente com a juventude? Tenho. Não se esqueça que sou professor universitário. Sim, senhor. Tenho. E o que é que transmite aos jovens nas suas preleções a nível da universidade? Não, depende da disciplina que eu estiver... Esteve a falar agora da situação social, estávamos a falar ainda. Mas do ponto de vista político, enquanto político, estávamos a falar, portanto, do executivo, enquanto governantes, o governo tem que pautar a sua conduta por uma maior abertura à juventude e à sociedade. Não estou a dizer que o governo não faça isso, já foi mais fechado, já foi muito mais fechado. Muito mais fechado. Não é quem quer, é quem merece, lembra-se disso. Já foi muito mais fechado. Ultimamente tem estado a abrir isso. Mas é preciso que o diálogo seja inclusivo. E aquilo que se recolhe dos diálogos com os parceiros sociais, com a juventude e com o resto, seja anotado e de fato faça parte das políticas. Seja tido em conta. Não é só apontar e fazer o show-off de que tivemos a dialogar, tivemos a concertar, houve concertação social, e depois as contribuições que nos são dadas não são tidas em conta, não pode ser. É negativo isto. E a sucessão dessas coisas negativas também provoca esses métodos comportamentais, esse modelo comportamental de gestão, também provoca a crise, leva à crise. Esta tentação por centralizar e concentrar tudo, desconfiando dos outros, também leva à crise. Você não descentraliza o poder, não é verdade? Fica com o poder, mas não tem grande autoridade. É um fenómeno que nós temos. O novo governador de Luanda, quando chegou, uma das coisas que notou é falta de autoridade. É curioso que eu já escrevi sobre isso uma série de artigos. Poder e autoridade. A gente confunde poder com autoridade. Eu tenho poder, mas posso não ter autoridade. E o povo precisa de autoridade. Autoridade moral, autoridade na execução, rapidez na execução, na solução dos problemas sociais. É preciso ser rápido. Você pode levar tempo a pensar, a conceber, mas quando tem que implementar rápido. Porque as necessidades são prementes, são urgentes, não pode esperar muito mais tempo. E um dos problemas